Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu programa toda sexta-feira para falar um pouquinho sobre Ayurveda. Meu nome é Tatiane Araújo, sou terapeuta integrativa e atendo nas duas unidades do Onzen, que uma fica em Olambra e outra em Artur Nogueira. E vocês já ouviram falar da verdadeira Ghee, que é que é considerado na Índia o ouro líquido? Vocês já ouviram falar? Já usaram a ghee? Alguém já teve a oportunidade de ter a ghee tradicional, a verdadeira ghee, né, do Ayurveda? Então, vou falar um pouco sobre a ghee, vou aproveitar também e trazer, falar um pouquinho sobre a masala, que são dois componentes que eu uso bastante para ajudar nos tratamentos e até mesmo no dia a dia, na rotina diária, que é o Dinacharya. Então, bora começar? Namastê. Então, vamos lá. A, a gente costuma muito falar que a cozinha é a nossa farmácia e os alimentos são os nossos remédios. Então, o Ayurveda, como outras terapias naturais, fitoterapia, a gente usa muito o alimento como remédio, principalmente as ervas. Então, existe sim o ghee medicado, então eu faço o ghee e medico conforme o uso, então é bem interessante. E o ghee, ele é uma potência nos nossos tratamentos, a gente não usa ele só na culinária. Eu uso nos tratamentos, às vezes eu vou fazer um baste externo, eu uso o ghee como óleo, como a base desse baste e depois aplico as ervas se for necessário. Então, o baste a gente chama de piscinas, são piscinas que a gente faz num determinado local do corpo e a gente coloca o óleo morno medicado para algum desequilíbrio que a pessoa precise. Então é bem interessante, é bem legal. E aí depois, num próximo programa, eu falo sobre alguns tratamentos que tem no Onzen da medicina ayurvédica. E o Basti é dessas técnicas. Então eu uso o ghee como óleo, o óleo medicado para esse tratamento e tantos outros. Nas massagens que eu falei também semana passada, eu uso bastante o ghee. O ghee, ele é fantástico também. Às vezes eu não medico o ghee, né? Às vezes eu vou fazer uma abhyanga e utilizo o ghee, ele 100% natural, ou às vezes eu acabo medicando esse ghee para fazer a massagem também. O ghee, ele é uma manteiga tradicional que vem do Ayurveda, e essa manteiga, ela é livre de toxinas, lactose, de impurezas. Então, a gente não chama a verdadeira ghee de manteiga clarificada. E aí, daqui a pouco eu falo sobre essa diferença. Então, ela é uma manteiga purificada. E realmente é um remédio, é um medicamento, a ghee. Então, já me perguntaram sobre ghee vegano, Tati, e o ghee vegano? Porque o ghee, ele é de origem animal, é do leite da vaca. Então, me perguntam, não existe, gente, não existe o ghee vegano. O ghee vegano que está sendo vendido, ele vem do óleo da palma. Então, se ele vem do óleo da palma, ele é um óleo da palma, ele não é um ghee. E não existe, então, outra variedade de ghee como é feito. Estão falando muito do ghee vegano. Então, ele não existe. O ghee verdadeiro, ele é da origem animal. E também vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes a gente tem aquela concepção de não comer carne, não comer isso, por causa da nossa intenção em relação aos animais, ao sofrimento, tudo que acontece com eles. E então, assim, vai da sua consciência de usar o ghee, o verdadeiro ghee, ou não usar. Então, e o Ayurveda, ele não vem proibindo nada disso, proibindo
come carne, toma leite, ele, ele existe todo um conceito por trás disso. E que hoje eu não vou explicar sobre isso, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Então, o ghee que vem, que a gente fala, o ghee que é a manteiga clarificada, ela realmente é aquela receita muito fácil que a gente encontra na internet, que a gente sempre tem umas receitas que passam, os chefes de cozinhas usam muito essa clarificação das manteigas e até para fazer esse ghee com a manteiga, ela precisa saber a origem dessa manteiga, também não é qualquer manteiga. Então, existe todo um trabalho por trás. Então, essa manteiga clarificada que todo mundo usa e é chamado de ghee, geralmente um chefe de cozinha vai lá, faz a fervura dessa manteiga, e pode ser qualquer manteiga, ele só está tirando um pouco mais das impurezas, deixando ela mais leve, né? Não com tantas as impurezas, mas mesmo assim ainda não é o nosso ghee tradicional. Então, essas receitas que todo mundo fala, essa receita que as pessoas me pedem, passa a receita, como faço o ghee, ela pode ser encontrada na internet. E você pode fazer, mas não é o nosso ghee tradicional, nosso ghee ayurvédico. E o nosso ghee, pelo menos, o ghee que eu faço, ele não, ele pode ficar, ele é igual vinho, quanto mais velho ele fica, mais potente ele fica também. Então, assim, é igual vinho o nosso ghee. Então, dependendo do ghee, quando vocês compram, tem todo aquele cuidado, tem que colocar na geladeira, tem que deixar fora, acaba mofando. Então, significa que esse não é o ghee tradicional ou um ghee bem feito com a manteiga. Então, tem essas diferenças entre esses dois, o ghee vegano, a manteiga clarificada e o ghee purificado. E aí, por quê? Qual é a diferença, então, dessa que a gente falou, que é muito simples de fazer, para o real? É que, assim, na hora que você vai fazer essa fervura da manteiga, ela é muito rápida. Então, assim, ela fica pronta rápida. Enquanto isso, enquanto é feito o tradicional, ficam horas, fica muito tempo fazendo e depende também a quantidade do leite que você está usando, ou a manteiga, no caso da manteiga clarificada que você está usando. Não tem como eu dizer o tempo certo, a quantidade certa, depende de cada um. No meu caso, às vezes eu faço as encomendas, então também não tem a quantidade. Às vezes eu faço para um medicamento, vou lá e acabo fazendo o ghee medicado. Às vezes eu quero fazer o ghee, e que eu uso o ghee também muito na estética natural. Então eu acabo transformando ele em creme, aí já é um outro processo, já é uma outra história. E que muitas pessoas estão usando o meu creme à base de ghee. E o ghee tradicional, ele fica em fervura muito tempo, bastante tempo, então o processo dele é longo, não é curto, e, e a gente tem que retirar mesmo, então a gente acaba retirando a lactose, o colesterol, a água que tem no leite e as impurezas. Então, esse processo sempre você tem que ficar ali perto, né, pertinho, então não dá para colocar o ghee e deixar ele lá todo bonitão, fazendo o trabalho dele, e você, sei lá, sentar para assistir alguma coisa, e bater um papo no WhatsApp, ligar para alguém, conversar com a vizinha. Tanto é que eu tenho o meu próprio ritual para a produção do ghee. Então, eu levo muito em conta o que eu uso, o material que eu uso para fazer o ghee. Eu gosto do mantra, o meu estado também tem que estar muito bom, porque afinal é um alimento. É igual você convidar as pessoas a fazer uma janta e você tá com muita raiva, seu dia foi péssimo, você vai colocar tudo isso, toda essa negatividade para o alimento. E as pessoas que vão nutrir dos alimentos que você acabou fazendo para janta, elas vão levar também essa nutrição que não está sendo tão boa. Então, eu particularmente, eu não sei as outras pessoas, os outros profissionais, mas quando eu vou fazer essa produção do guia, eu levo em conta muitas coisas. Meditação, a gente tem, eu medito assim antes,
Porque eu quero que faça o bem, aquele guia ali, eu quero que faça o bem. E como eu sou reikiana também, quando você pede, quer comprar esse guia diretamente comigo, eu ainda acabo energizando com reiki, claro, com autorização. Então, imagina a potência desse gui, né? Então, ele tem todo esse cuidado também. Então, o ambiente na hora da produção do gui, eu levo muito em conta. Se eu estou ali em casa fazendo, se eu tive um. Fazendo não, se eu vou fazer e eu não estou muito legal, eu não faço. Eu não faço. Eu gosto de fazer quando tá tudo tô 100% bem, né? Então, o ghee no Ayurveda, ele é considerado uma das melhores formas de gordura. Ele é calórico, sim. Então, a gente, dependendo do dosha, esse biotipo, esse humor da pessoa, tem a quantidade de ser ingerido do ghee. O ghee seria ótimo ser ingerido todos os dias, uma quantidade pequena, até para fortalecimento dos pulmões. Nas meus primeiros passos do Ayurveda e meus primeiros guias que eu fiz há alguns anos atrás, tem uma pessoa que ajuda a minha mãe na limpeza da casa, na organização da casa, e ela fuma muito. Acho que hoje ela não fuma, não, vou até perguntar para ela. Mas na época ela fumava muito, então ela tinha todo o sistema dela enfraquecido. E eu lembro que ela tava com uma tosse, assim, o pulmão dela também é bem delicado. E tinha um guia lá para minha mãe. Tudo bem que na época eu não ficava muito na casa dos meus pais, porque eu estudava fora, trabalhava fora, então era cálculo niponga. Nem a polícia conseguia me achar na época. Então, era interessante porque o Gui estava lá no café da manhã e eu lembro que eu falei para ela, eu falei assim, olha, tá o Gui aqui, pega um pouco para você, já ver o que acontece. E como eu estava no início desse meu processo, falei assim, eu tenho certeza que vai ajudar, pelo menos o que eu estudei e o pouco que eu estou tendo de benefícios vai ajudar. Ok. Ela pegou e misturou no café. E, e realmente já fez efeito assim na hora, tanto é que ela levou um pouco embora. E eu fiquei tão feliz com isso, eu fiquei tão feliz, porque, gente, eram meus primeiros guias, assim, eu estava muito crua ali com tanta sabedoria que os outros que traziam pra gente no curso. Eu falei assim, fantástico, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ajudar as pessoas, levar para as pessoas tudo isso, que é maravilhoso. E tem aquela comparação da garrafada, né, da manteiga a garrafada do Nordeste. Realmente é parecido, não chega nem a ser parecido, mas tem uma diferença ali na sua produção. Então, o ghee e essa garrafada do Nordeste, eles não são iguais e nem tão parecidos, porque na sua produção também são diferentes. E, e o que usam para fazer a garrafada também não é exatamente o que a gente usa para produzir o ghee tradicional, o ghee ayurvédico. Então, tem uma pequena diferença aí, que já me perguntaram também sobre isso. E uma outra coisa que aconteceu comigo, que eu utilizei o Gui também lá no início, eu tive minha primeira maca emprestada que a minha tia me emprestou, e falei assim, nossa, eu tenho que fazer minha bianga, que é a massagem, a oleação. Então eu tenho que praticar, tava assim, super empolgada. E o óleo que eu usei, claro que foi o Gui, porque eu ainda não tinha aqui em Artur Nogueira e Olambra, era difícil eu encontrar o que eu realmente precisava para as massagens, para tanto as ervas, os pós, quanto os óleos. E aí, eu tinha o ghee lá em casa, catei o ghee, mornei, porque tem que ser morno, e não tava calor. Eu lembro que na época tava uma temperatura bem gostosa, nem frio nem calor, então eu usei o óleo morno, que é o ghee, e não mediquei, não fiz nada também, porque eu queria só treinar a Bianca, vamos lá, né? Ok, minha tia emprestou a marca, porque eu não tinha, também não, a minha intenção não era me tornar profissional, eu estava estudando Ayurveda para melhorar o meu estilo de vida, melhorar o estilo de vida
da minha família e nunca imaginei me tornar uma profissional. Então, eu queria mudar primeiro o meu estilo, o estilo das pessoas que estavam à minha volta e levar todo esse universo fantástico e tão natural e tão prático e simples que a gente, infelizmente, pelo menos a cultura da onde eu venho, que é a minha família, a base dela, nós somos de São Paulo, então imagina como que é uma loucura. Mas eu tô desde pequenininha no interior, tá? Então eu tenho uma vantagem aí na maior parte da minha família. Enfim, então eu não tenho, a gente não tinha essa cultura tão fantástica, né? Então, descobrir o Ayurveda, assim, foi apaixonante. Então, eu não queria me tornar profissional, mas estava ali. Eu não tinha maca, não comprei nada, entendeu? Mas eu tinha que treinar, porque a gente tinha aquelas provas práticas. Então, Bianga era massagem, então eu tinha que fazer. Então, fui treinar, usei o Gui, né? E foi fantástico, foi maravilhoso. A pele ficou nutrida, viçosa. Gente, é incrível. E aí, tudo bem, fantástico, tava treinando ali. Ó, eu lembro que na casa dos meus pais tem vários quartos e um deles eu fiz do meu cantinho zen. Então ali tinha todas as minhas coisas de estudo, meus budas, porque eu sou budista, e tudo que era do Ayurveda também ali, a maca. E um dia eu fui desarmar a maca. E eu não tinha prática. Gente, realmente eu era muito crua, assim, muito avoada em relação à maca, massagens. Eu estava bem no início. E aí eu fui desmontar a maca. E na época eu estava muito vata, porque eu tinha feito uma cirurgia, é, retirada da vesícula. Então foi por isso também que fui buscar as medicinas naturais, porque eu não queria mais ficar doente. Mas isso é uma outra história. E aí, quando fui é, fechar a maca, eu prendi a minha mão e pegou 3 dedos meus, assim, que machucou muito. A impressão que tinha que eu tinha quebrado os 3 dedos. Eu não tinha nem coragem de olhar, porque era muita dor. E falei assim, caramba, vou ter que fazer alguma coisa sozinho em casa, não tinha ninguém, e com aquela dor, aquela sensação de passando mal mesmo, acho que minha pressão caiu na hora. Como que eu vou para o hospital? Ok. Olhei para minha mão. Quando eu olhei, abriu, a pele abriu, rasgou meus 3 dedos e sangrava muito e começou a inchar muito. E eu ali sozinha. Tanto é que eu nem pensei em pegar o celular e chamar alguém. Eu vi o desespero que eu tava, nem celular. Vata, né? Vata é assim mesmo, não tem jeito. Ele voa e não lembra das coisas que. Enfim. E aí, me desceu um pita nervoso na hora, porque aí eu realmente fiquei muito brava com a situação, que foi uma falta de atenção, foi uma falta de querer fazer tudo rápido, e aí me desceu um pita, mas agora você tem que resolver. Então vamos lá, o que que você tem aqui que você está estudando? É desse jeito mesmo que eu falava comigo mentalmente. Nossa, eu tenho o Gui. Fui lá na geladeira, ela estava na geladeira, eu lembro. Peguei, molhei ela um pouquinho, e isso, a minha mão inchando, doendo, e o sangue não parava, tudo isso, gente. Imagina como ficou a casa dos meus pais. E aí peguei e passei o Gui. Melequei a minha mão de Gui, e não só nos 3 dedos que estavam sangrando, porque estava inchando também os outros locais da minha mão. Melequei, aquele cheirinho de Gui é maravilhoso também, melequei. E fiquei quietinha. Acho que com menos de 10 minutos, a dor começou, tipo, é como se eu tivesse neutralizado a dor com o Gui. Então, eu tô falando isso para vocês terem noção do poder do Gui. Isso quando eu não sabia da potência dele, de total potência dele. Imagine hoje que eu sei muito mais. Então, assim, eu uso o Gui com os olhos fechados, mas com conhecimento, com sabedoria, e não torta direita. E o sangue realmente parou, estancou o sangue que estava, a dor foi neutralizando e o inchaço também neutralizou. Então, ele parou num ponto do inchaço que não inchou mais. Isso foi incrível. Então, eu deixei, fiquei, coloquei a mão, eu coloquei
uma bacia de gelo e coloquei minha mão em cima do gelo, não em cima das feridas, em cima, e coloquei mais ghee nas feridas. Em cima, então, tinha ghee, embaixo e tinha gelo. E o ghee tem a potência quente. Na época, eu não raciocinei tanto. Então, foi uma coisa assim que veio para mim e eu fiz. Eu só tive um instinto e fiz, um instinto de pita mesmo. Que eu tava brigando, uma briga interna minha, e fui lá e fiz. Não precisei ir para o hospital, não precisei levar ponto, não precisei fazer nada. Em meia hora, eu olhava para minha mão e não acreditava. Juro para vocês, não acreditava. E aí, beleza. Claro que eu poderia ter tirado foto. Mas, gente, imagina a dor que eu tava, o estado que eu tava, nem lembrei de pegar o celular e chamar alguém. Imagina tirar foto. E vou falar sério, a cicatrização desses machucados, dessa abertura que eu tive nos 3 dedos, foi muito rápido. Foi, foi assim, numa velocidade tremenda e não tenho nenhuma cicatriz. Foi mais uma coisa que eu descobri do Gui. Ele é ótimo para cicatrizes, então toda vez que eu me machuco, faço alguma coisa, me queimo, porque eu me queimo sempre. Gente, é incrível. Eu não sou muito de cozinha, tá? Assim, de cozinhar, de estar ali cozinhando, porque realmente o tempo é a gente que faz, mas com essa minha agenda, eu não vou tanto para a cozinha. Mas quando eu vou, pensa numa pessoa que sempre queima. É incrível, sempre tem um queimadinho, alguma coisa. Eu nem ligo mais, gente. Vai lá e passa gui. É incrível, entendeu? Eu tenho alergias com algumas coisas, assim, produtos que, que às vezes, sei lá, alguma pessoa me empresta alguma coisa e aquele produto me dá alergia. Nem ligo. Tô suave na nave, como dizem. Antes não, antes eu tinha que comprar uma pomada antialérgica. Hoje não. Depois que eu conheci o Ayurveda, é gui. O gui, eu uso o gui para quase tudo. Faço a oleação do gui, vou praticar o yoga. Depois eu vou tomar um banho. Vocês não sabem o bem que faz. Não dá para fazer todo dia, mas quando eu estou muito, a minha mente está muito vata, que eu estou precisando de algo, meu corpo, a minha pele é seca também. Então eu já aproveito. É fantástico. O gui é sensacional. Então eu dei para vocês esses 2 exemplos muito que eu vivenciei e o outro muito próximo para vocês realmente não duvidarem da potência do Gui. O Gui, ele é fantástico. E claro, né, depois que eu me formei, comecei um outro curso mais tenso no Ayurveda, e aí eu comecei realmente a utilizar o Gui em medicamentos, indicar, fazer. Então, assim, aí já se tornou mais profissional. Então, por isso que eu falo, eu nunca escolhi o Ayurveda, sabe? Eu tava procurando sempre mais o lado da medicina chinesa, o que que eu posso estudar, o que que eu posso fazer, porque eu queria mudar de vida. E não aparecia, juro para vocês, na minha pesquisa não aparecia. Vinha só Ayurveda, medicina tradicional indiana Ayurveda, sistema de saúde milenar Ayurveda. Eu falei assim, caramba, o que que é Ayurveda? Eu não sabia nem falar, gente. Uma coisa de louco, eu não sabia nem falar. Aí que eu sou vata, mas eu tenho um lado muito pita, meu pita falou assim, bom, então deixa eu ler, deixa eu ver o que é esse tal de... Eu não conseguia falar na época, tá? Hoje eu falo. E aí eu fui assistir um vídeo falando de Ayurveda, e aí eu percebi que era o que eu procurava. Meu coração acelerou de um jeito. Sabe quando teu coração vê uma pessoa que você se apaixona? Exatamente isso que eu tive com a Ayurveda. Então, a é, Ayurveda me escolheu, entendeu? Então, me escolheu entre aspas, porque já estava no meu processo, no meu propósito. E eu demorei um pouco para digerir essa sabedoria milenar que o Ayurveda vem. Então, eu tive que estudar muito, pesquisar muito, muito mesmo, para conseguir entender um pouquinho do Ayurveda. Um pouquinho, porque eu não sou daquela pessoa que quer entender por cima. Ah, tá, o Ayurveda é muito bom porque é tudo natural, trata tudo natural. E através do Ayurveda, eu descobri que o meu processo do desequilíbrio tão forte que eu tive, que foi adoecer,
eu poderia ter tratado com a Ayurveda, eu não precisava ter ido para um centro cirúrgico, mas aí eu descobri depois. E aí eu aceitei. Olha que legal, se eu não tivesse passado por esse processo, talvez eu não tinha descoberto a Ayurveda. Então tá tudo bem. Vamos voltar ao Gui, né? Porque o Gui é tão bom, né? Que a gente se perde, assim, eu me perco, tá? Então ele é uma potência quente. Isso quer dizer o quê? Que ele é fantástico para o Agni, que é a nossa digestão. Então é uma potência fantástica. Ele equilibra, ele ajuda no equilíbrio. Então se o Agni ele tá baixo, a gente pode utilizar o Gui. E às vezes o Agni também tá muito alto, né? Que aí a gente é uma coisa mais de pita, ele tá alto, ele tá processando muito alto, ele queima. E aí também o Gui, ele ajuda na pacificação do pita. O Gui eu falo que ele é tridosha, mas aí a quantidade como você usa também muda um pouco. Então ele é indicado também para essa saúde digestiva, o aparelho digestivo. Ele também equilibra os problemas que vêm da digestão. E na cozinha, vamos falar da cozinha, vamos voltar para a cozinha. Na cozinha, como que eu uso esse ghee? Bom, você usa como manteiga, você usa como óleo. E o interessante do ghee, do tradicional, que ele aguenta altas temperaturas. Ele não queima. Legal isso, né? Então você pode fazer teu arroz, pode fazer seus legumes, pode fazer o que você quiser com ghee. Ele não queima. E ele traz um aroma, e fora as potências, os benefícios dele, que eu vou falar alguns aqui, fantástico para a saúde. Então, o ghee, ele na culinária, ele também é fantástico. Então, o uso dele na culinária, você pode fazer o que você quiser. E aí, se você deixa na geladeira, ele vai ficar durinho. Então, se ele fica durinho, ele é igual a manteiga mesmo, né? Então, esse ghee é a manteiga purificada. E aí, se eu quero ele mais líquido, não tão duro, eu deixo ele fora. Mas olha, a temperatura externa influencia, tá? Igual ontem fez um friozinho, né? Eu até passei frio à tarde para noite. Isso não pode acontecer porque eu tenho um vata um pouquinho forte, então ele desequilibra muito fácil. E realmente eu já acordei com algumas questões de vata, eu tive que me cuidar para estar aqui assim como eu estou, e também porque eu tenho que trabalhar mais tarde. Depois do almoço eu tenho agenda bem legal, então eu preciso me cuidar primeiro, senão eu tenho que desmarcar tudo, porque cuidar do próximo e você não tá bem também não rola. Então, o ghee, ele é muito bom na culinária. Quando eu faço a massala, eu vou falar agora a massala e o ghee, é o seguinte: o que é massala? Masala são blends, são mix de especiarias indianas. Como que eu faço isso? Calma. Como nós terapeutas em Ayurveda, a gente sempre fala através de uma consulta com um terapeuta da sua confiança, a gente vai fazer esse levantamento e vai saber qual masala é bom para você. Tem sim, acho que livros, algumas coisas assim que tem as receitas. A receita para vata, a receita para pita, para kapha, tridosha. Eu não utilizo muito isso não, tá? Por quê? Porque através do diagnóstico, eu faço essa masala totalmente personalizada para você. Às vezes, você é muito vata, então vou ter que pacificar esse vata. Ah, então vai lá e compra uma masala anti-vata. Vai ajudar. Mas tem algumas coisinhas aí que eu posso utilizar outras especiarias e eu vou usar. Se é para se é para transformar a sua vida, trazer a palavra cura é muito forte, porque a cura parece que fica na minha responsabilidade de curar alguém, onde essa responsabilidade são das duas partes, tanto do profissional como do paciente, o cliente que está. Então, assim, a palavra cura é muito forte, mas restabelecer a saúde, restabelecer o equilíbrio, acho melhor falar. Então, se eu posso utilizar outras especiarias que eu conheço, por que não fazer essa massala, né? Então, a massala de receita pronta é muito válido.
mas eu já sou da pá virada e já não faço essas receitas prontas, né? Então, a massala, eu já deixo ela 100% pronta para o uso da pessoa. Por quê? Eu já vi massalas, e eu acho que a maioria são assim, que você compra e depois você faz ativação com guia em casa. Aí eu não, eu já deixo pronta, já faço essa ativação com guia na minha produção. Então, eu sempre deixo o ghee só para eu produzir as massalas, né? Porque ele vai trazer essa potência de todas as especiarias que eu usei. Então, vai elevar, vai ativar essas potências medicinais. Então, a massala é um coringa também, junto com o ghee, de reestabelecer a sua saúde. É incrível. Então, a massala eu faço dessa maneira, já deixo 100% pronto, você leva, você utiliza como tempero. É, eu sempre falo, olha, você está em desequilíbrio em tal humor. Então, o que que acontece? O restante que da sua família que mora em casa, não vai dar para você fazer um arroz e utilizar essa massala que eu fiz especialmente para você. Então, o que que vocês têm que fazer? Por isso que eu já deixo pronto. Porque você pode pegar essa massala e temperar a tua salada, colocou no prato a comida, joga a massala lá. Fez a sua pipoca, é que eu tinha um paciente incrível, adolescente, e ele adora pipoca. Então eu fiz uma massala, aproveitei, né? Fiz uma massala e falei para ele usar na pipoca. Então era legal porque a mãe dele não precisava ficar preocupada em fazer uma comida e que uma comida para ela, uma comida para ele. Isso não faz sentido, gente. Isso não é Ayurveda, entendeu? No Ayurveda porque ela não tinha tempo para isso. O tempo dela era muito limitado. Então, o Ayurveda é para trazer facilidade e te deixar bem. No caso dela, ia deixar estressada. Então, não. Então, essa massala prontinha, ele usava muito na pipoca. Então, eu consegui pacificar ele, o pita dele e o pita kapha dele. Então, aí já entra uma mistura de doshas, né? Então, como que eu vou comprar uma massala que eu vou pacificar o pita kapha dele? Então, né? Então, isso a gente também precisa tomar muito cuidado. E ele fazia lanche, jogava a massala lá. Então, foi incrível. Por isso que eu gosto de deixá-la 100% pronta. Você compra, leva para casa e usa, com as minhas recomendações. Então, o Gui, ele é fantástico até para isso, né? E o uso mais da culinária, porque a gente fala que o alimento, ele realmente é o remédio. Então, por que não potencializar com o ghee? Ou com outras, é, outros segredinhos do Ayurveda, né? Então, e fora que ele é um ingrediente tônico. Então, muito bom. É, quando eu falei das massagens e falei na semana passada massagem para a terceira idade, então eu uso o ghee já medicado, porque ele é muito nutritivo, ele é hidratante, ele ajuda bastante na pele, além do óleo de gergelim. Então, o óleo de gergelim também a gente utiliza bastante, mas o ghee para mim é top, top de linha. E quais são os usos que a gente pode fazer? Então, a gente usa como óleo, azeite, manteiga, tempero, né? Que eu acabei de falar. Então, você pode usar como tempero. Ele tem um sabor, um aroma peculiar, ele é saboroso, ele é aromático, ele é delicioso. Por isso que tem pessoas que exageram na utilização do ghee. Eu tinha uma cliente que ela comprava muito ghee. E eu falei assim, cara, não, de 15 em 15 dias ela me pedia ghee. Aí eu bem assim, falei assim, ué, como que ela, em 15 em 15 dias, acaba com aquele pote de ghee? Não tinha como, porque eu conheço muito bem o dia a dia dela, tá, gente? Calma. Então, você não tem como. Aí, quando ela me pediu o próximo, eu sentei e conversei com ela. Eu descobri que ela come ghee. Ela pega colher de sopa e manda pra dentro. E aí, eu falei, vocês não pode. Ela falou, Tati, é à tarde e à noite eu faço isso. Então, gente, também não pode exagerar, né?
não pode exagerar. E aí eu uso o ghee na estética, uso no rosto, no cabelo, faço o creme que eu falei anteriormente, aí eu potencializo com ervas ou outras técnicas que eu tenho para celulite, para estria, sinais de idade, ixi, por aí manchas, cicatrizes. Então eu gosto de fazer mais o creme e indicar para a pessoa, mas só o ghee ele já tem toda essa potência. E só que tem um cheirinho de manteiga, né? Imagina você ficar com cheirinho de manteiga. E agora não, agora meus cremes eu potencializo com ervas, com outras coisas que eu acabo neutralizando o cheirinho da manteiga. E fora que para a pele ele é um hidratante fantástico, ele hidrata muito a pele. Então tem pessoas que são pedicures, elas compram o creme ghee e utilizam nos salões. E quando eu descobri isso, eu falei assim, caramba, vocês usam? Uso, porque eu comecei com uma pessoa, né? Eu falei assim, ai, Tati, eu tenho pele assim assado, eu tenho a pele. Eu falei assim, então esse creme vai ser muito bom. E aí ela começou a comprar, mas eu falei assim, não vou ficar interferindo na vida das pessoas tanto assim, né? Aí ela me falou depois que ela estava usando no salão. Então isso é muito bom, a potência. Só que você também tem que saber é, a hora de usar, né? Porque às vezes a minha pele tá tão nutritiva, tá tão hidratada, é um cafa mesmo. E eu vou lá e me meleco toda de ghee, uso aquele monte de creme. Então é assim, então a gente precisa também ter um pouco de semancol, como falam por aí. Eu anotei aqui alguns benefícios, porque como as massagens, os benefícios são gigantescos. Ia ficar aqui falando por muito tempo, mas eu anotei aqui e daqui a pouco eu vou falar. Eu vou dar outro exemplo de uma praticante de yoga terapia comigo. Ela encomendou o ghee mesmo, ela falou que ia usar na cozinha e tal. E aí ela me aparece na, na prática de yoga terapia com o cabelo assim meio tipo oleoso, sabe? Mas um oleoso diferente, não é assim eu preciso lavar o cabelo hoje. Não, não é isso não. Ela lavou o cabelo e aplicou o ghee no cabelo dela. E eu não falei nada, gente. Eu não indiquei o ghee pro cabelo dela. E aí, no final da prática, ela revelou que tava com o cabelo cheio de ghee. Gente, eu falei assim, como assim? Você colocou ghee no cabelo, você não falou nada, você veio. Eu falei assim, você não sabe o tempo na... Aí, no outro dia, ela mandou a foto. Ela tirou o ghee do cabelo, lavou, pegou e ela seca sempre o cabelo. O cabelo dela tava lindo, maravilhoso. A cor que ela tem um loiro no cabelo, a cor do loiro dela ficou fantástico. Tudo bem que ela também já se cuida bastante, mas igual ela falou, a cor do cabelo dela, a estrutura, né, do cabelo ficou fantástico. Então a gente utiliza muito para isso. Então, alguns benefícios. Indico. Hoje aí ela está dizendo que ama o Gui, e ela indica para todos. Ela usa na reflexoterapia. Sim, é verdade. Ai, gente, desculpa, mas é verdade, Jailma. Tem umas massoterapeutas que elas utilizam também o meu Gui, mas eu preparo para aquilo que elas me pedem. E é fantástico. As minhas massoterapeutas, é, eu também peço para usar, mas sempre me passar antes para ver se é o caso do uso do Gui. E faz uma sucessão mesmo, né? Ajuda na ativação de vários pontos, na liberação. E claro que aí é uma parte grande do profissional que está utilizando. Então, o ghee ele é anti-inflamatório. Sim, é anti-inflamatório. Lembra que eu falei que eu uso o creme, eu transformo o ghee em creme, é a minha base para muitas coisas. E ela ajuda também na celulite. Então, mas isso também depende da pessoa e do profissional que está ali fazendo a massagem, utilizando algumas coisas para ajudar.
ele é desintoxicante. Então, no Ayurveda nós temos alguns tratamentos, né, de limpeza que a gente usa aqui também. Ela mantém saudável o sistema nervoso e o digestivo, claro que eu falei lá atrás, e por isso que eu utilizo muitas vezes também na terceira idade. Reduz o cansaço, gente, é verdade, eu tinha esquecido disso. Reduz o cansaço. Tanto é que eu tenho algumas misturas, como posso falar, algumas, não receitas, mas, nossa, algumas misturas que eu faço, que quando você coloca o ghee, realmente dá aquele up. Então, ele reduz o cansaço, principalmente nas massagens, na reflexologia. Então, faz um escaldapés. Pode ser em casa mesmo, não tem problema não. Faz um escaldapés. Eu vendo sachê, se alguém quiser, tá? Com sais e ervas, direcionado para cada desequilíbrio. Coloca lá naquela água bem quentinha, cobre bem esse pé e deixa lá, fica lá, vai fazendo massagem. Geralmente eu uso os cristais, as pedras também, para potencializar meu escaldapés, mas também depende do que a pessoa está precisando. E aí depois pede para alguém fazer essa massagem com ghee nos pés e sobe, pode subir para a perna também, é muito bom. E coloca as pernas um pouquinho mais para cima, vocês vão ver como é muito gostoso. Ajuda na saciedade, por isso que eu falei que também ajuda no processo de emagrecimento. E não é só isso, tá? Sempre lembrando, é um todo que ajuda no emagrecimento, não é só o ghee. Ele melhora é verdade, ele melhora na concentração e melhora a memória, tá? Então, sei lá, se você tá nesse ritmo que nós estamos, aí eu tô percebendo, atendendo muitas pessoas que estão realmente com a memória muito desequilibrada, a concentração, então, nem se fala, não tem a concentração, o foco, foi tudo embora. Então, o ghee ajuda em tudo isso. A tratar feridas e queimaduras, eu não vou falar de novo, porque eu já dei os exemplos, tá bom? Ele lubrifica os tecidos, então tanto ingerindo como externamente. O uso no rosto, que eu coloquei aqui só para não esquecer, mas eu também já falei, né? E ele é um hidratante requintado. É, essa é uma outra história. Vou ter que trazer aqui sobre o creme do Gui, falar para vocês. Vocês não sabem. O ouro líquido, né? Nesse caso é o ouro que não é líquido, é mais sólido. Vocês não têm noção do que faz, né? Saúde dos dentes e gengivas. Sim, voltando lá no Dinacharya, rotinas saudáveis. Sim, fazer gargarejo com o ghee, ele mantém tanto as gengivas como os dentes saudáveis. É incrível. Ele reduz os efeitos do estresse, claro, né? Então, se ele começa a reorganizar, equilibrar o sistema nervoso, se ele ajuda a manter saudável também, é claro que o estresse ele vai reduzir, ele ajuda. Então, na pele, ele acaba hidratando, ele acaba acalmando, e todo aquele processo que eu falei do meu exemplo, que eu machuquei minha mão na maca, é porque ele regenera a pele. Então, ele é muito rápido, o processo é muito rápido mesmo. Então, eu não vou falar mais, porque senão eu vou ficar falando aqui do Gui, assim, que a paixão também é muito grande com o Gui. E aí, voltando só um pouquinho de Nacharya, a gente a gente aplica nos olhos. Sim, eu fiz um workshop numa clínica onde eu levei um pouquinho assim um dinacharya bem simples e fiz a aplicação de ghee. Eu peguei ghee nos olhos de uma pessoa. E o que ela me falou, e ela não falou, mas ela estava com um dos olhos irritados. E o universo é tão fantástico que tinha algumas pessoas ali, eu fui nela, pedi licença para ela se ela queria receber o gui nos olhos. Claro que todo mundo ficou de, ai, colocar óleo nos olhos. E é desconfortável também. Mas aí eu pedi a licença, pedi a autorização dela e ela quis muito, mas ela não me falou por quê. Aí só depois que ela falou no final que ela estava com irritação nos olhos.
E a cor dos olhos dela, o branco dos olhos dela ficou mais claro, e fora que dá clareza, né, mesmo, pra gente. A cor dos olhos dela ficou assim mais evidente, ficou muito bonito. É que depois da aplicação a gente ficou um pouquinho incomodada, porque é a primeira vez e tal, e depois, pelo WhatsApp, ela me falou vários elogios, e agradeceu muito por eu ter escolhido ela, e que o incômodo que ela estava no outro olho, foi embora. Então, ela foi para casa, ainda estava diminuindo. Ela falou, mas não tinha passado. Aí, quando ela acordou, ela falou assim que não tinha mais nada. Então, é muito bom. Então, a gente usa na aplicação dos olhos, a gente nas narinas é muito bom, mas aí tem que saber o seu humor também, que às vezes a gente fala de um sorinho básico, o óleo, a gente aplicar também é ótimo. E no ouvido também, né? Então, essa vai ser mais parte do Dinacharya, do nosso dia a dia. Então, como eu acordei hoje, como estou, vou lá e utilizo o ghee nas narinas, nos ouvidos e nos olhos. É incrível. E também na boca, né? Às vezes eu faço a minha misturinha, uso a minha misturinha, como eu faço a pasta de dente, faço a misturinha e lá eu coloco o óleo de coco ou coloco o ghee também. Mas isso também depende de como eu estou. Eu levo muito em conta o aqui e o agora, né? Porque é ele que faz a diferença. Então, a gente tá aí um pouquinho do Gui, essa, essa coisa fantástica que a gente utiliza. Então, o Gui, ele não é simplesmente uma manteiga clarificada, ele não existe na versão vegano, não existe Gui na versão vegano. O Gui, ele é feito do leite da vaca e que todo mundo já sabe, que a gente chama a vaca feliz, aquela vaca que não tem hormônios, não é maltratada, nem nada. Então, esse ghee, a gente pede, todo mundo quando vai pegar uma erva, uma plantinha, uma flor, a gente pede licença. Então, assim é feito também, claro. E aí você usa esse leite que a vaca ela autorizou, ela permitiu, porque faz o bem, não tem problema. Por isso que muitas pessoas que não faz utilização de nada, os veganos, tem alguns que utilizam, sim, alguns não, muitos que eu conheço, utilizam o ghee origem animal, porque eles sabem o porquê que o ghee chegou até ali. Por isso que é muito importante vocês também saberem de quem vocês estão comprando, onde vocês estão comprando, aonde vocês estão comprando, né? E quando eu comprava o ghee, quando eu ouvi falar do ghee, eu comecei a comprar no mercado. E até que um dia eu falei assim, não, deixa eu fazer o teste disso daqui, né? E aí eu fiz o teste e não passou. Não passou. Então, porque a gente faz o teste para ter certeza também se o ghee tá livre de qualquer coisa. E não passou. Aí foi aí que eu comecei a produzir meu próprio ghee, totalmente é, iniciante, mas vocês viram, assim, mesmo sendo iniciante, não tendo tanto conhecimento e sabedoria em relação a ele, a esse ghee, e veio para ajudar a trazer, restabelecer a saúde. Então, hoje eu faço, gosto muito, leva tempo, muito tempo. Às vezes está na correria, então você tem que lembrar que eu, que estou ali produzindo totalmente caseiramente, tenho que estar bem. Então, eu tenho muito cuidado com tudo isso. O que eu estou utilizando de utensílios também é muito importante. Como está a minha casa, é onde eu faço, eu tenho um espaço maior para fazer. Eu tenho que saber como eu estou e também a influência, né, de tudo. Então, isso é muito importante. Por isso que a meditação, enquanto você está produzindo um mantra, a tua cabeça, sei lá, tudo tem que estar em harmonia. Ou seja, harmonização em tudo. É isso, gente. Se vocês quiserem, mandem as perguntas aí, depois eu respondo. Entre em contato comigo. Vamos marcar um horário. Venha conhecer mais de perto esse universo da Ayurveda. Eu estou em Olambra e Arto Nogueira. Não é tão longe, é pertinho.
Então venham, conheçam. A gente tem todos os cuidados para receber vocês e, a gente não tá abrindo as portas para ter muitas pessoas, tanto é que nossos eventos têm um número limitado de pessoas. Então é assim, a gente está tendo todo um cuidado para receber você, tá bom? Então sejam bem-vindos ao universo do Ayurveda. Aos poucos, toda semana eu vou trazer algo para vocês, mesmo que seja, parece ser tão complexo, mas eu trago numa linguagem bem simples, bem prática para vocês entenderem, tá bom? Então é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês com essas informações básicas sobre o Gui. E lembre, você precisa se olhar, precisa se cuidar, ter um cuidado, né? Primeiro, para depois ir para o externo. O Gui também nos ajuda, fora que o Gui é utilizado em alguns rituais ayurvédicos. E aí eu não vou falar hoje, porque aí já é uma outra história também, tá bom? Então eu espero vocês na próxima sexta-feira, 10 horas da manhã. Namastê.